Olá, mundo do samba na Canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast e ao nosso quadro, um enredo, uma história. Quadro esse que sempre fala de um grande desfile, de um grande campeonato do Carnaval de São Paulo. Então hoje a gente vai relembrar o desfile de 1972, o Camisa Verde e Branco, no enredo Mútuo, Mundo, Kitoko, ou Negros Maravilhosos, um desfile, um dos melhores sambas da história do Carnaval de São Paulo, um dos melhores sambas do Camisa Verde e Branco, que nesse período quase nunca fazia samba ruim, né? E também quase nunca fazia também desfile ruim. Então a gente vai aqui relembrar esse desfile, esse contexto. Mas antes, deixe de seguir o Sambista da Depressão nas suas redes sociais. Se você está ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio, não deixe também de curtir o podcast para você ter as notificações de quando surgir um novo episódio e assim por diante. É isso. É isso. Então vamos aqui ao contexto de si. A gente está falando aqui de ditadura militar, contexto ali de processo, né, de fim, no seu caso, né, a ditadura vai terminar em 1975 e em 1982 a gente estava no terceiro ano, terceiro indo para o quarto ano do fim da anistia, né, que a anistia acontece em 79, mas era também 4 anos do fim do AI-5, né, que foi o principal instrumento de repressão da ditadura militar. Entretanto, para as instituições culturais, entre elas o carnaval, ainda existia uma espécie de censura, uma censura que não era exatamente prévia, mas as escolas tinham que mostrar, né, o que elas iriam levar para a avenida, exatamente porque as escolas de samba tinham uma, uma, uma inserção em sociedade muito grande, no caso as escolas do Rio nacionalmente, e as escolas de São Paulo, por mais que elas não fossem transmitidas nacionalmente ainda, em loco, né, ao vivo, né, na íntegra, você tinha a transmissão em São Paulo, que era, de certa forma, um grande centro, né, de população, né, de densidade, então tinha ali uma atenção também muito grande. Era também a tentativa da Vai-Vai ser bicampeã, a Vai-Vai que tinha sido campeã em 78, 81, e ela tentava um bicampeonato, algo inédito para a escola. Entretanto, né, o Camisa Verde e Branco tentava retornar o título. Nessa época, a Camisa Verde e Branco era já uma das maiores campeãs do Carnaval de São Paulo. Ela tinha 5 títulos. Se a gente for pegar a Nenê ela tinha nessa época 6, 7, 8, 9 títulos, né? A Nenê tinha 9 títulos, a Lava Pés tinha ali em torno de 7, 8 títulos, e a Camisa Verde e Branco aparecia como uma outra força, né? Uma força que já surgia muito forte. Por um motivo muito grande, né? O Vai-Vai e o Camisa eram cordões, os cordões tinham uma preocupação estética muito maior que as escolas de samba, então isso explica, né, porque elas tinham boas colocações. E o Camisa Verde e Branco, né, tentava um campeonato, mas ela tentava pelo menos manter o seu lugar no pódio, né, já que desde quando ela se tornou escola de samba em 72, o Camisa nunca tinha ficado abaixo do terceiro colocado. Foram 2 terceiros lugares, 3 vice-campeonatos e 5 títulos. Então, é muita coisa, né? Então, a escola buscava um outro campeonato. E 82 era, portanto, a continuidade, né? Ou o fim, né? Do que a gente pode chamar da rivalidade, né? Entre a camisa verde e branco e a Vai-Vai, né? A grande rivalidade do Carnaval de São Paulo e que vai marcar a tendência, né? Vai marcar a história aí nesse período como um todo. E a gente tinha também, nesse ano, 6 enredos negros, no total de 10, né, que era um fato inédito no Carnaval de São Paulo naquela época. Inclusive, você vai ter relatos, né, dos presidentes da UESP e das escolas mesmo dizendo que não era um ato político, mas a gente sabe que era, né? Não vamos aqui também ser ingênuos nesse ponto de achar que tudo aconteceu ao acaso. E era também, né, o segundo ano o seu Inocêncio ele morre em 80, né? E era 82, era o segundo ano do seu filho à frente da presidência, né, junto com a sua mãe, né, que tentaram ali manter os rumos, né, da camisa verde e branco no Carnaval de São Paulo. A dona Sinhá, que é extremamente importante para a história do camisa verde e branco nos anos 80. Também vale ressaltar a importância que o Carnaval de São Paulo tinha, né, possuía dentro da cidade, né? Um exemplo disso era exatamente a possibilidade de estender
a extensão da pista, né, que nessa época era em torno de 700, vai para 750, e a pista, né, da Tiradentes tinha quase 1,4 km, né, 1,4 km, né, de extensão entre armação, desfile e dispersão, né? E a dispersão dos desfiles nessa época, elas não eram uma dispersão que as pessoas iam para sua casa e parecia que nada aconteceu, né? Como é hoje, né? Hoje eu sinto que as pessoas desfilam e elas principalmente vão para casa, né? Ou ficam ali no sambódromo fingindo que nada aconteceu. Nessa época não, você desfilava e ficava ali um bom tempo ainda evoluindo, né? Agradando ali o público que estava ali esperando a escola passar como um todo. E tinha muito mais gente fora do sambódromo do que dentro, né? Então, sempre eu fico extremamente revoltado e até mesmo de certa forma incrédulo com a cara de pau hoje de alguns dirigentes, né, que dizem que o Carnaval de São Paulo está crescendo. O Carnaval de São Paulo sempre foi grande, né? Ele está crescendo em termos visuais, né? Isso é um fato. Mas grande ele sempre foi muito popular. O que aconteceu é que o popular hoje é o popular das cifras, né? O popular do econômico, o popular dessa participação política que as escolas de samba têm. Mas nesses anos 80, as escolas eram populares mesmo, né? As pessoas sabiam o que era um Camisa, o que era um Vai-Vai, o que era um Nenê de Vila Matilde, e isso se refletia na pista e na arquibancada, né? Já que quase sempre os ingressos se esgotavam muito rápido, as pessoas ficavam na concentração, na dispersão, vendo os desfiles, as escolas tinham uma preocupação, acho que isso é o principal, uma preocupação de enxergar o carnaval para além da pista, né? O carnaval também era para fora. E aí você tinha uma organização de cidade muito mais interessante, por isso que a Prefeitura de São Paulo tinha, né, a ambição de expandir os rumos da festa como um todo. Vamos aos artistas, né, os protagonistas desse desfile histórico da escola. O casal de Marcelo Porto-Bandeira era a Solange e o Serginho, que estavam um bom tempo na escola. Quer dizer, é o casal que vai ficar mais tempo à frente do Camisa Verde e Branco. Eles ficam de 1900 e cadê? 1980, 1990. Então eles vão pegar ali quase 10 anos na frente da escola um casal. E eles têm ali, pegam ali toda a identidade, né? Vão ser ali históricos para o quesito no Camisa Verde e Branco. A gente tem o retorno do mestre Lagrila, né? Que tinha saído do Camisa e retorna para a escola. E ele foi extremamente importante para o tetracampeonato da escola da Barra Funda, né? Quando ali você tem um investimento altíssimo para a escola ser campeã. O intérprete deste ano é o Ataíde, numa aparição solo aqui na escola. Os carnavalescos é o Augusto, o Tobias, que é o Carlos Tobias, e o Talismã. O carnavalesco mesmo é o Augusto, né? Quem participa na execução de algumas alegorias é o Talismã. E quem participa do pensamento do enredo, né, do como ele seria estruturado e organizado, é o Tobias, né? É sempre importante pensar que o tetracampeonato do Camisa Verde e Branco, o Kim, né, os 5 títulos da camisa, eles têm uma participação muito forte do Inocêncio, que morre em 1980. O seu Inocêncio, ele tinha uma participação semelhante ao seu Nenê. Ele não era necessariamente um sambista, né, o maior sambista, o maior compositor, não era isso, mas ele era um dos maiores sambistas do Carnaval de São Paulo. Que ele tinha uma visão de carnaval muito à frente dos demais. E isso ele passou, né, principalmente para os seus filhos, e isso permaneceu, né, perdurou no Camisa Verde e Branco durante muito tempo, até onde o Camisa conseguiu levar, né? Claramente, o Camisa vai passar por dificuldades no final dos anos 80, né, início dos 90, mas até onde foi possível esse pensamento essa forma de pensar o carnaval como um todo, não só como um específico, ficou mantido na família e nessa organização, né, na estrutura da escola como um todo. E a composição do samba do Talismã, né, que vai compor aí um dos principais sambas do Carnaval de São Paulo, e samba esse que a gente vai falar agora. Não vou reproduzir, né, porque tem direitos autorais, né, e a gente não quer que o vídeo seja derrubado. Então nesse sentido, a gente vai falar aqui frase por frase, né, o começo é um começo extremamente forte, né, achei uma bola de ferro, presa nela uma corrente, tinha um osso de canela, deu tristeza em minha mente, esse osso de canela veio de outro continente. Aqui a escola está falando, né, está fazendo uma alusão da onde está vindo, né? Está vindo exatamente de África.
E aqui a escola faz uma construção da escravidão que foge do óbvio, no caso aqui o talismã, né? Ele foge do óbvio, de fazer só o lamento, de fazer só a ideia da dor, e ele transforma a dor e o lamento num ato crítico e político, né? Porque quando ele fala que essa pessoa que chega às terras brasileiras, ela já chega quase que adoecida, né? Ela chega quase que é, jogada a um destino praticamente definitivo da sua vida. A escola faz aqui uma crítica que essa pessoa que vai construir a economia brasileira, né, esse agrupamento social e étnico que vai chegar aqui ao Brasil, ela já chega com um estigma, né? E esse estigma é presente, né, se apresenta na sua estrutura, no seu corpo. De jeito nenhum, não é preconceito, negro ou branco tem direito, nossa escola não tem distinção de cor, né? Aqui a escola faz, de certa forma, uma ironia, né? Para falar sobre esse tema foi o que surgiu o problema e o dilema se avizinhou. Uma coisa interessante, né, que esse samba ele vai ser extremamente criticado em 1982 pela construção melódica dele, né, porque para alguns críticos da época ele ele era muito solto em algumas frases, em algumas temáticas, e o enredo ficava muito implícito. Tem aqui uma justificativa para isso, né? Aí aqui é mais uma visão olhando de fora como historiador. O enredo, ele, ele de certa forma, ele é muito óbvio, né, no que ele quer. Ele quer falar da história econômica do Brasil na perspectiva da participação do negro. Quer, de certa forma, um pensamento da historiografia brasileira da época, de pensar que o negro não é o escravo, né, o negro escravizado, não era uma coisa, né, não era somente um objeto. Ele tinha uma participação política e, no caso aqui do Camisa Verde e Branco, uma participação econômica. Então aqui já tem uma coisa muito importante, né? A escola não está alheia ao que o movimento negro e o movimento historiográfico brasileiro fazia. Então ela não estava apolitizada, ela estava sim com olhares políticos para o que estava acontecendo. Então por isso que a gente pode perceber, né, que essa primeira parte do samba, se podemos falar, ela começa extremamente forte e agressiva, né, no seu tom, e depois ela tenta amenizar com um ar, de certa forma, irônico ao que acontecia, o que aconteceu ao negro no período de escravidão no Brasil. Aí ela continua, né? Aí a nossa escola enaltece a negra gente que nunca ficou chorando, sempre viveu cantando, fingindo contente. Essa frase aqui, né? Essa construção de frase é muito boa, né? E mostra exatamente essa visão, né? E essa percepção de enxergar o negro como uma figura forte dentro do aspecto de resistência em sociedade. O que isso pode significar, né? Repito, como ainda existia uma censura, a escola, o Talismã, que é um inteligentíssimo, um dos principais sambistas do carnaval brasileiro, ele é muito perspicaz, porque ele consegue colocar a crítica com tons suaves ao longo da análise do enredo. Então esse aqui é, no meu ponto de vista, um dos enredos negros mais fortes que o Carnaval de São Paulo tem, principalmente por causa do samba. Embora na pista isso não vai se refletir, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, negro paga imposto, negro vai à guerra, negro ajudou a construir a nossa terra. Temos a pergunta, não nos leve a mal, porque só no trilho de Momo que o negro é genial. E aqui a escola faz aí sim uma crítica automática, né? De que talvez a nossa construção de sociedade só enxergue o negro no cultural, não enxergue o negro em outras participações, nas artes, nas ciências, nas artes não, né? Na ciência, na política, no aspecto de sociedade para além da cultura. Claramente que o negro, no aspecto cultural, ele é extremamente importante, né? Até por causa do carnaval, outras coisas mais. Mas a escola faz a crítica do porquê só nesse período que a sociedade, né, e aqui até mesmo nós, a mídia como um todo, porque nós só observamos o negro como importante nessa época. E aí a escola faz a construção final, né? Porque ele também é capitão, ele também é general, poderia ser tanta coisa dentro da vida real. Então aqui é interessante, né, que o real, né? O real ele tá como contraposição ao fantástico, né? Que é esse mundo carnavalesco, que não é uma realidade, né? É um trido, é uma festança apenas, né? Uma festança da inversão, né? Da ironia, assim como todo que o negro tem que ser valorizado também, mas ele também tem outros olhos, né, a serem vistos, assim como tudo.
Então, assim, a gente vai aqui passar de forma bem rápida sobre como o enredo ele foi visto, né? Na, ele foi para a pista, né? E aqui eu vou trazer trechos da Folha de São Paulo, né? O enredo, na primeira parte, vão figurar as origens da comunidade negra e na outra o trabalho negro. Então são duas partes, né? No começo, onde essas pessoas vieram e ali a importância histórica, cultural desses povos. E aqui no Brasil, o que vai se gerar, né? Que é exatamente o trabalho. Então, no começo a gente tem 15 alas, diversas nações africanas. No centro desta grande alegoria, né, com abre alas, você vai ter uma escultura do talismã e está nessa escultura, né, uma enorme cabeça que vai girar em ambos os lados e acompanhar a boca e os olhos que se abrem e se fecham. Nas laterais do carro estão as figuras de guerreiros e negros tocando atabaque. 30 tripés confeccionados artesanalmente em esteiras e com palha da costa apresentaram máscaras e totens africanos, completando o cenário num quadripé a figura de um rei africano, tendo suas bolas laterais os grilhões de que fala o samba. E aqui é interessante, né, porque a escola fala da origem negra, mas coloca que essa figura como um rei, né, como uma figura de importância, de origem, né, lá em África, chega aqui, todo mundo é igual, né? Que é a segunda parte do desfile, né, que inicia com um carro alegórico, a figura da mãe preta sentada sobre um tronco e amamentando uma criança num quadro de grande lirismo, e essa figura está olhando para o alto, né, como se estivesse buscando a esperança. E cerca de 50 tripés com jarros africanos estilizados a uma altura de 13 metros e meio giram, né, e estarão dispostos pelas laterais da escola, que terá ainda 4 quadripés com figuras de destaque, separando os setores das culturas de cana, café, algodão e mineração. E aí, para a confecção das alegorias e fantasias, a camisa vai utilizar as cores verde e branco, além do vermelho, preto, ouro e a prata. Numa outra visão do desfile, e aqui já trazendo também o lado oficial da UESP sobre o que aconteceu, você tem ali, né, o título de enredo, a escola seria a penúltima a desfilar, então a escola desfilaria de dia, por isso o uso de cores mais fortes e fluorescentes ao longo do desfile, e ela tentava ali voltar a ser campeã. Então no ano passado, que não foi de muita sorte, no Enredo Amor Sublime Amor, é, você teve ali a morte, né, do seu Tobias, é, e ali você teve exatamente a participação, né, assumiu ali a Sinhá e depois o seu filho. O enredo, né, Muto Mundo Kitoko, Negro Maravilhoso, é o tema que a camisa leva hoje para Tiradentes. Seus dirigentes fazem segredo que vão mostrar, mas antecipa que querem fazer um carnaval leve e descontraído. Com previsão de sair com cerca de 50 alas, a escola acrescentará o seu tradicional verde e branco, preto e vermelho, pedidos pela temática africana, que Cláudio Camargo de Campos, representante junto ao ESP, diz que não foi proposital, como aconteceu com outras escolas. E aqui é interessante, né, porque a UESP ficou, aqui também é uma suposição minha, né, a UESP talvez ficou extremamente preocupada, né, com ter que ser interrogada após os desfiles, de ter tanto enredo negro, e desses 6 enredos negros, 3 serem extremamente críticos, né? Orum Aida Vai Vai, Palmares Raiz da Liberdade da Nenê, e o Negro Maravilhoso, né? Muto Mundo Kitoko, do Camisa Verde e Branco. Então, nesse sentido, né? Você sente ali que existia um ar de preço, de medo, né, de certa forma, de preocupação com o que poderia acontecer. Então, por isso que o presidente ele diz, né, que não acreditou que isso foi algo proposital. Também diz que esses enredos não são assim totalmente críticos. E aí a gente chega exatamente na descrição do enredo que a escola realiza do que estava acontecendo. Então, se a gente pegar essa outra matéria, que é a matéria do Estado de São Paulo, diz, né, com o retorno de Mestre Lagrela ao comando da bateria, a camisa verde e branco vai, né, na escolha de um tema afro, uma das 3 mais importantes de São Paulo, que vai desfilar no domingo, né, e vai tentar ali um novo campeonato. O Enredo Negro Maravilhoso pode parecer à primeira vista um protesto, mas Oswaldo Amaral, um dos diretores da escola, garante que o tema não tem qualquer conotação política ou racial e que visa apenas ressaltar a atuação do negro no desenvolvimento do país. E aqui é clássico, tá? Eu digo isso porque eu já analisei alguns discursos de ditadura militar no carnaval e sempre é esse discurso, né? Nós não estamos fazendo política,
não estamos fazendo uma conotação racial. Mas aí você pega o enredo, você pega o tema, você pega o samba, não é isso que está acontecendo. Mas é aquilo. Sempre o falado tem que ser para amenizar um possível problema com a ditadura. Porque se não. E aqui é certo, né? Você pega o discurso das escolas de samba depois de 84, ou seja, a partir do Carnaval de 85, você percebe como todas as escolas de samba não têm nenhum medo de falar que está fazendo um enredo crítico. Mas nesse período dos anos 80, as escolas faziam de tudo para repreender, né? Não falar que estava fazendo um enredo nessa temática. E a escola dirá que ninguém sabe ao certo quando os negros chegaram ao Brasil, mas que em 1531 já havia escravos negros trabalhando em engenhos de cana-de-açúcar em São Vicente, e que em 1538 veio a primeira remessa de negros oriundos da Guiné, no navio pertencente a José Bichorda. Na Bahia predominavam os negros procedentes da Guiné e Sudão Ocidental, mas havia inclusive, em outros pontos do país, grande número de negros nagôs, jejes e maometanos, como alçás, tapas, mandingas e fulares. Os nagôs e jejes impuseram a toda a nação escrava sua religião, que atualmente constitui o centro da cultura, né, desses povos, dos cultos populares brasileiros, como candomblés, macumbas, cangos e batuques. Os angolanos nos deixaram os jogos de capoeira, a pernada, bem como o samba de roda, e os negros alçás, muçulmanos trazidos por pouco tempo para o Brasil, deixaram um culto de orientação maometana, malê, já desaparecido. Na Bahia, no entanto, persiste uma maneira especial de preparar arroz do alçá. Os que vieram da Costa da Mina aclimataram no Brasil o dendê e o quiabo, de onde surgiram o caruru, o vatapá, o efó, o acarajé, o abará, o arroz de cuchá, e também são responsáveis pelo traje típico da baiana. Além disso, o negro trabalhou no Brasil, na extração do pau-brasil, nas minas e nas lavouras de algodão, café e cana-de-açúcar para os serviços domésticos. E aqui a gente tem o problema do enredo, né? E do samba, né? O enredo diz uma coisa, né? Como deu para perceber aqui, né? O enredo diz uma coisa, o samba diz outra, e o Decílio vai dizer outra coisa ainda totalmente diferente. Então esse aqui é o grande porém do Camisa Verde e Branco 82. Embora o samba seja extremamente forte, como eu disse, talvez numa licença poética do Talismã de enxergar o que ele queria na pista, a escola talvez optou pelo mais seguro, exatamente temendo uma possível repressão, uma possível censura, né? E até mesmo o mais drástico, que era o Decílio não ir para a pista, que era muito comum nessa época de censura. Então, por isso que o Decílio ele vai ser extremamente criticado, exatamente porque ele não foi, o famoso prometeu muito, mas não entregou quase nada, né? E aí a escola vai dizer o seguinte, né? A Folha de São Paulo vai dizer que o Camisa apresentou um samba que pegou logo e com muita garra, e não será surpresa se for ela campeã no carnaval. Sem buracos, com uma bateria impecável e fantasias originais, a Verde Branco promete disputar o título com muita vontade de vencer. A escola levou para a avenida os cultos religiosos, populares, o samba de roda, os temperos, as comidas exóticas, ganhando aplausos do público. No entanto, foi no enredo que ela cometeu seu único deslize, com muita gente comentando que faltou uma ligação maior entre a letra do samba e o que foi apresentado. Já o samba tem uma letra forte, que em determinado momento, né, do trecho, né, é aquela coisa do negro paga imposto, o negro vai à guerra, que foi muito aplaudido no desfile da camisa verde e branco, foi o centroavante Serginho, que já é outra história. Já no estado de São Paulo, a escola não se intimidou com o correto de cidadania de Vila Matilde, que veio antes, nem ser chamada de porco, né? Muito uma alusão errônea ao Palmeiras, né? Por causa das cores, né? Pela torcida do Vai-Vai. Foi para a passarela e fez uma apresentação limpa e leve. Seus componentes evoluíram suavemente, em perfeita harmonia, com a melodia crítica do mestre Talismã. Seu abre-ala, simbolizando o negro maravilhoso, Negro Maravilha, apresentou uma enorme cabeça que movia o maxilar inferior e abria os olhos nos olhos, né? E aqui é uma confecção do próprio Talismã. A comissão de frente se deu ao luxo de coreografar a letra do samba, ajoelhando-se quando é cantado o verso Quem Nunca Ficou Chorando, e cruzando dois adereços em referência ao osso de canela preso a uma corrente vinda de outro continente. O desenho de um pé preso a uma bola de ferro por uma corrente, aliás, foi uma presença constante dentro do trevo, no trevo da escola, desenhado nas fantasias. A camisa trouxe para a avenida 15 alas de guerreiros de diversas nações africanas em trajes estilizados. Mostrou ainda na segunda parte o trabalho do negro nas culturas, da cana, café, algodão e mineração. Então perceba que tinha duas visões. Para a Folha, o desfile foi um tanto quanto oposto
ao samba, que foi a grande crítica, enquanto que para o estado de São Paulo, tudo aconteceu de uma forma ok, né? Luxuoso, bonito, organizado, que era ali o principal ali do desfile da escola. Embora a imagem seja péssima, né? Quem está no YouTube está vendo aí, é, aqui dá para ter uma visão, né, de como que era o desfile, né? Então você tem aqui, né, os tripés laterais, os 50 tripés laterais que a escola apresentou. Dá para perceber no vestimento, né, dos componentes da escola o grafismo africano nas fantasias e também uma alusão aos trajes coloniais, né, da época. E aqui provavelmente aqui a gente está no setor já da mineração, né, do processo final do trabalho negro na sociedade. E você tem ali os destaques centrais, né, que eles estão fazendo essa transição das partes do enredo do Tsiri. E dá para perceber como a escola de fato estava inchada, né, muita gente, e como a escola estava de fato também organizada, como disse ali uma das críticas ao Tsiri do Camisa. Para o Tobias, né, o presidente da escola, tudo foi perfeito, né, então ele não enxergava nenhuma possibilidade da escola não ser campeã, né, algo normal nessa época. Então, a possibilidade de um empate no grupo 1 em São Paulo com 3 escolas, né, Camisa, Nenê e Vai-Vai, era muito grande na visão dos torcedores. Entretanto, para o Tobias, a escola estava muito à frente das demais. Então, a Camisa desfilou muito bem, segundo o presidente, e foi perfeita em tudo. Esteve compacta, ocupou todo o espaço com suas alegorias e evoluiu maravilhosamente, argumentou confiante o presidente da escola. Mesmo com essa opinião, Tobias teve um resultado diverso, cita o ano passado. Em alegoria, por exemplo, Vai no ano passado merecia 5 e levou 10, enquanto que o Camisa levou 8. Já em relação a Nenê de Vila Matilde, se a Nenê vencesse, não teria nenhum problema, né? Continuo achando que o Camisa deve ganhar, mas ouvi dizer que a Nenê esteve muito bem, empolgando a avenida. E aqui, de fato, né, o Tobias não viu, né? Porque a Nenê desfilou antes dele, então provavelmente ele estava se preocupando com a escola dele, né? Não com a escola que estava ali desfilando, né? E ele faz uma crítica, né? Ele diz que para o presidente, né, há muita lenda sobre a Vai-Vai, que não é verdadeira e acaba influenciando o júri e até parte da imprensa. Todo mundo fica falando que o Vai-Vai é Corinthians, mas é na camisa que os jogadores saem. A Globo esse ano resolveu até eleger o samba do Vai-Vai como o melhor e isso não é verdade. Tobias viu o desfile da Vai-Vai e acha que a escola do Bexiga não tem condições de conquistar o bicampeonato. Eu vi um trecho do desfile e percebi que a escola não veio com a empolgação do ano passado. E o samba não é valente cai a beça, influindo no ânimo do pessoal. A torcida, quando a escola passava, entusiasmada, cantava junto. Depois sentava porque não tinha outro jeito. A comissão de frente não foi das melhores e as alegorias estavam ruins. O primeiro carro merecia uma propaganda da Warner. Parecia uma propaganda da Warner. Isso aqui é muito clássico, isso aqui é a rivalidade Camisa e Vai-Vai. Eles falavam mal, né? E se você é de uma família tradicional do Carnaval de São Paulo, né? Ou se é a família do Vai-Vai, ou se é a família do Bexiga, provavelmente você tem alguém na sua família que, em hipótese alguma, fala bem da camisa e do Vai-Vai, mesmo que o desfile seja maravilhoso. Não usa a cor da escola, né? Nem o preto, nem o verde em desfile, nem cita o nome da escola, né? Essa aqui é a rivalidade da época e fazia um sentido, né? Porque para os olhos das escolas, 82, o título era da Nenê de Vila Matilde. Né? A escola desfilou muito bem, um desfile clássico do Carnaval de São Paulo, só que quem vence não é nem a camisa, nem a Nenê, mas sim a Vai-Vai nesse título de, de jornal, que eu acho que é o melhor da história do Carnaval de São Paulo, que Vai-Vai ganha, mas ainda não é campeã, já porque quando a gente tem a apuração, há um grande tumulto generalizado, conforme as notas vão saindo, principalmente no quesito bateria, que a Nenê pede ponto, a camisa pede ponto, vai aumentando essa distância, e aí gera literalmente um tumulto, como dá para ver aqui nas imagens, né? Você tem cavalaria, você tem pessoas sendo detidas, protestos nas ruas, que ninguém concordou com o campeonato. Tanto é que o seu Nenê e a própria camisa verde e branco vão ameaçar não desfilar no desfile dos vencedores, em que praticamente só a Vai-Vai desfilaria se dependesse deles. E o resultado daquele ano você tem a Vai-Vai com o campeonato, a Nenê como vice e a camisa como terceiro. O que a gente pode tirar aqui de grande conclusão do desfile da camisa, né, de 1982? Que foi um desfile que tem um samba extremamente clássico do Carnaval de São Paulo
E aqui já mostrava como que as escolas tinham que ser técnicas para os seus desfiles, né? Não era somente desfilar bonito, tinha que desfilar de forma coesa. O Vai-Vai nesse ano, né, no Urunhaê, a escola faz uma relação entre o céu e a terra na visão negra, né, na visão religiosa, e a escola faz uma crítica da esperança, né? E todo o desfile da Vai-Vai, de certa forma, pelo menos o que é relatado, tem essa coesão narrativa e também na coesão visual com o samba e assim por diante. O grande problema aqui foi do Camisa, foi talvez o enredo, né? O enredo, talvez se o enredo fosse, se refletisse o que o samba fez, talvez a Camisa seria a grande vencedora do Carnaval de 82 e a gente não estaria falando aqui que o Vai Vai foi campeão. Porém, e aí eu repito, talvez o enredo, o samba foi para um tom muito crítico e a escola talvez decidiu amenizar um pouco as coisas para não trazer problemas. O fato que o Camisa Verde e Branco é, volta a ser campeão no Carnaval de São Paulo anos depois, né? A escola só vai vencer, né, retornar a vencer em 1989, que aí ela vai ser tricampeã, tricampeã em 89, 90 e 91. E esse jejum, né, entre 79 e 89, de 10 anos, vai ser um período que a Camisa Verde e Branco vai tentar reconstruir a sua realidade. De fato, a morte do Tobias em 80 teve reflexos muito duradouros na escola e só vai, de fato, se reerguer um pouco mais para frente, né, já ali no meio dos anos 80, quando ela vai seguir, né, a sua continuidade ali de bons resultados. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Lembrando que em 83, né, só para reforçar aqui, né, em 83 a escola fica na quinta colocação, com um enredo que não era para ser esse enredo, né? Aqui era para ser o Revolta da Chibata, né? O João Cândido Guerreiro. Esse enredo que não aconteceu e por isso que a escola tem a sua pior colocação da história, que é um quinto colocado, e depois a escola se reergue, né? Vai se reerguer e vai voltar a ter os seus bons resultados. É isso, gente. Foi o nosso episódio de hoje. Semana que vem a gente retorna com mais discussões sobre o Carnaval de São Paulo. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.